Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca, só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta a entrevista com o juiz do trabalho de Taubaté, Dr. Guilherme Feliciano, indicado para assumir em maio uma cadeira no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ele vai nos contar os procedimentos, entre outros temas, que envolvem essa importante e honrosa atividade jurídica para o país. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. Os vereadores de Campinas deram o aval para o projeto de lei que autoriza o melhor amigo do ser humano a descansar em paz ao lado do tutor falecido. A partir da sanção do prefeito, os cemitérios municipais poderão recepcionar também os pets, desde que não pesem mais de 120 quilos, uma discriminação preconceituosa que elimina os cachorrões, entre outros leais companheiros excluídos sumariamente. A estrutura do alojamento final deverá ser repensada, reformulada e, além de especialistas em tanatopraxia, deverão ser contratados novos técnicos com experiência na anatomia dos queridos bichinhos, preparados para o sono eterno. Que os cães são os melhores amigos das pessoas, isso ninguém discute, mas há um exagero sentimental nessa história. Hoje em dia, ninguém mais diz que vive uma vida de cão, pois o dia a dia dos amiguinhos é nababesco se comparado com a de muitas crianças abandonadas à sua própria sorte. As lojas cheias de produtos caninos indicam a importância que os pets ocupam na estrutura familiar das pessoas. O mundo cão conta agora com alojamento eterno, pelo menos nos cemitérios de Campinas, dentro de uma caixinha depositada ao lado das ossadas de seus tutores. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Saúde.
samaritanosaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com Sua Excelência Dr. Guilherme Feliciano, que é juiz titular do trabalho de Taubaté, indicado para assumir agora em maio o CNJ, ele que acumula atualmente a função de juiz auxiliar da vice-presidência judicial do TRT 15. Doutor Guilherme, que prazer falar consigo novamente. O senhor sabe que o senhor marcou o final da minha apresentação no Cidadania do Ar da Rede Século XXI, não é? Foi o último entrevistado, pelo menos por mim, o programa continuou mais algum tempo, mas eu encerrei as minhas temporadas, 4 temporadas lá, com Vossa Excelência. Foi um prazer e hoje nós estamos no YouTube, ainda compartilhando muitas visões, visualizações, mas um prazer redobrado tê-lo aqui na Jovem Pan, no Pan News Cidades. Meu querido Thanos, o prazer é todo meu, me lembro muito deste dia, foi uma grande honra, uma satisfação sempre falar com um amigo, falar com os ouvintes da PAN, enfim, e tratar aquele que nós tratávamos à altura, que é o Conselho Nacional de Justiça e o seu papel na institucionalidade brasileira. Muito obrigado pelo convite, viu, Thanos, mais uma vez. Doutor Guilherme Feliciano, vamos primeiro falar para os ouvintes da PAN a importância do CNJ no cenário jurídico nacional. Acho que isso é algo que vale a pena ser sempre comentado, reiterado, para as pessoas entenderem por que nós temos juízes de tribunais indicados para lá estarem. Sim, é de fato uma grande conquista institucional do sistema judicial brasileiro, a introdução do Conselho Nacional de Justiça, que veio com a emenda constitucional número 45 de 2004. A grande discussão que havia à época, Thanos, é se deveria haver ou não um controle externo do Poder Judiciário. E o que se via, e os ouvintes talvez se lembrem à época, alguns anos antes, houve até uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI sobre o Poder Judiciário, que inclusive apurou diversos casos de desvios, etc. Foi quando houve todo aquele episódio envolvendo o Fórum Trabalhista de São Paulo e os desvios que foram encontrados então. E o que se percebia é que o Brasil tinha muitos tribunais e alguns tribunais eram praticamente feudos, ou seja, não se tinha uma clareza sobre como as coisas funcionavam, como o dinheiro era gerido, como as questões disciplinares envolvendo os juízes eram tratadas, se havia um tratamento corporativista de eventuais falhas e infrações dos juízes, ou se havia o devido rigor, e isto tudo levava ao fato de que se sentia da população, inclusive, uma necessidade de que houvesse uma organização nacional para esse sistema judiciário. E foi nesse sentido que surgiu, então, a exemplo do que já havia, especialmente em diversos países da Europa continental, a ideia de se instituir um órgão de gestão das políticas judiciárias no plano nacional. Como havia, por outro lado, um grande debate sobre a possibilidade, inclusive constitucional, de haver um controle externo judiciário, já que o judiciário é um poder independente e um valor da cidadania é exatamente a autonomia e a independência dos juízes, isto o ouvinte vai entender bem, porque se um juiz, por exemplo, sentir receio de decidir contra ou a favor de alguém, porque ele pode ser punido por isso, ou porque ele pode ser transferido para uma outra comarca, ou porque ele pode ter prejuízos nos seus vencimentos, isto tira dele a sua autonomia, isso tira dele a sua independência. Garantir, portanto, que o juiz esteja fora do alcance destas ações autoritárias, destes desmandos do poder,
sempre foi uma preocupação das democracias, porque no final das contas o judiciário é o último bastião da democracia, não é? É a última fronteira da civilidade, é onde o cidadão, ou é para onde o cidadão recorre quando ele já não tem mais caminhos para solucionar o seu problema. É fato. Exatamente. E nesse sentido, então, por fim, o constituinte derivado, os congressistas da época, entenderam que, de fato, havia necessidade de um órgão para gerir nacionalmente as políticas judiciárias e, portanto, para estabelecer padrões mínimos de controle para todos os tribunais do país, são mais de 30 tribunais, né? Mas, por outro lado, não poderíamos ter alguma coisa realmente externa ao judiciário, porque isso poderia comprometer exatamente essa independência. E se criou, então, o CNJ. Certo. O CNJ é um órgão de cúpula do Poder Judiciário, que não tem função de julgar as questões dos cidadãos. O CNJ, na verdade, tem apenas atribuições administrativas, ele, por assim dizer, decide as questões da política nacional do Poder Judiciário, com todas as suas dimensões, e decide questões administrativas, inclusive disciplinares, relacionadas aos juízes. Mas a sua atribuição é basicamente administrativa. Porém, ele está na cúpula do judiciário. Então, pela Constituição, hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal e abaixo dele já temos o Conselho Nacional de Justiça. Tanto que a presidência, me desculpa... Só para terminar essa explicação, ele é formado por 15 membros constitucionalmente previstos. Então, são 2 indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, 2 conselheiros que representam a sociedade civil, um indicado pela Câmara dos Deputados, outro indicado pelo Senado da República, 2 juízes oriundos da Justiça Federal, então um desembargador federal e um juiz federal, 2 juízes oriundos das justiças estaduais, então um desembargador estadual e um juiz estadual, 2 juízes oriundos da Justiça do Trabalho, um desembargador do Trabalho e um juiz do Trabalho, o juiz do Trabalho que começa a atuar então a partir de maio serei eu, e por fim o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, atualmente o ministro Barroso, que é quem preside o CNJ, e um ministro do STJ, neste momento o ministro Salomão, que é quem faz as vezes de Corregedor Nacional de Justiça. Okay. Esta é a composição básica do CNJ. Doutor Guilherme Feliciano, o senhor tem atuado como juiz auxiliar da vice-presidência judicial aqui no TRT 15. Exatamente qual é essa função? Qual a sua colaboração para a Justiça do Trabalho? A vice-presidência judicial no TRT 15, ela tem algumas funções regimentais, né? O vice-presidente é um desembargador eleito pelos pares, atualmente o desembargador João Alberto Machado. Ele obviamente compõe a administração, então aqui no TRT 15 a administração é composta pelo presidente e por 2 vice-presidentes, o vice-presidente administrativo, que cuida basicamente das questões administrativas, e o vice-presidente judicial, que cuida das questões judiciais nesta perspectiva de cúpula, né? Além, obviamente, do corregedor e do vice-corregedor, enfim, de outras instâncias que o tribunal tem. A vice-judicial, em particular, por atribuição regimental, ela cuida de alguns aspectos muito sensíveis do ponto de vista da prestação jurisdicional. Em particular, eu chamo a atenção para 2 aspectos. Primeiro, a questão dos conflitos coletivos de trabalho. Então, a vice-judicial tem uma função delegada pelo presidente do tribunal, que é a de presidir a sessão de dissídios coletivos e também a de promover a conciliação e a mediação nesses conflitos coletivos. Então, por exemplo, quando está uma situação tal em determinado município, vamos imaginar aqui da 15ª região, que envolve Campinas e todo o interior paulista, com um tal conflito entre trabalhadores e uma determinada empresa que vai levar, por exemplo, a uma paralisação das atividades da empresa, e muitas vezes algumas paralisações que trazem grande impacto para a população, por exemplo, paralisação
dos motoristas de ônibus, por exemplo, paralisação de médicos e enfermeiros. Há sempre a possibilidade de que antes da greve ou mesmo durante a greve se busque aqui na vice-presidência judicial uma conciliação. E quem preside essas audiências de conciliação é exatamente o vice-presidente judicial. E eu, como juiz auxiliar da vice-presidência judicial, sempre auxilio exatamente nessas audiências para que precisamente se possa eventualmente, a partir deste acordo, até mesmo evitar a greve ou solucionar uma greve em andamento. E um outro aspecto importante diz respeito aos chamados recursos de revista. Você sabe, Thanos, que todas as questões trabalhistas, elas são discutidas nas varas do trabalho primeiro, né, a partir das reclamações trabalhistas e outras ações judiciais. Claro. E depois há um recurso ordinário, pode haver um recurso ordinário aqui para o tribunal. Nessas instâncias, discutem-se questões de fato e de direito. Questões que demandam provas, se o trabalhador realizava ou não horas extras, se o trabalho dele era ou não igual ao do seu paradigma para ter diferenças salariais, e também questões de direito, de interpretação da lei, nestas duas instâncias, primeira e segunda instância. Quando o tribunal julga o recurso ordinário, há a possibilidade de um outro recurso para Brasília, vai para o Tribunal Superior do Trabalho, que se chama recurso de revista. Esse recurso é extraordinário. Então, digamos que os requisitos para que esse recurso suba a Brasília são mais exigentes, não é? Exatamente porque é um recurso excepcional. Ali, em Brasília, já não se discute matéria de fato, não se discutem provas mais, discute-se só matéria de direito, interpretação das leis, das convenções coletivas, dos regulamentos de empresa, etc. Só questão de direito. E quem faz aqui no tribunal o exame destes recursos para verificar se esses requisitos mais rigorosos estão atendidos ou não para que o recurso suba é também o vice-presidente judicial. Ele é que, portanto, faz esse controle para que as questões que se resolvem aqui em Campinas cheguem ou não a Brasília pelo recurso de revista. E eu, como juiz auxiliar, também tenho exatamente uma atuação nesta avaliação da admissibilidade dos recursos de revista. Perfeito. Nós estamos conversando no PAN News Cidades de hoje com Sua Excelência, Dr. Guilherme Feliciano, juiz magistrado titular de Taubaté, indicado para assumir agora em maio o CNJ. E eu gostaria, doutor Guilherme, que o senhor nos desse uma visão de qual será a atividade que o senhor desenvolverá no CNJ. Mesmo porque o TRT-15 indicou vários magistrados para essa função, nós temos já até uma tradição nisso, e também gostaria de saber por que do TRT-15 saem esses competentes magistrados que lá estão. Nosso tribunal é muito importante para o conjunto nacional, para a visão trabalhista nacional, doutor Guilherme? Não há dúvida, Thanos. O TRT-15 é o segundo maior tribunal trabalhista do Brasil. Perde em volume de processos apenas para o Tribunal de São Paulo, TRT da segunda região. Mas mesmo assim não perde por muito não, né? São números muito próximos, né? E no entanto, veja, esse é até um dado interessante para que o ouvinte saiba, nós temos aqui apenas 55 desembargadores, pensando em segundo grau, enquanto que na segunda região são 94 desembargadores. Então, no final das contas, a intensidade do trabalho judiciário aqui termina sendo muito maior, porque, repito, o volume é quase o mesmo, embora um pouco menor, porém o número de desembargadores é bem menor do que o do TRT da segunda região. E aqui nós temos grandes juízes, grandes valores. O TRT-15 tem uma trajetória exemplar como tribunal e grandes vultos, grandes nomes que já deram imensas contribuições no plano nacional, inclusive, não é? Tivemos diversos ministros no Tribunal Superior do Trabalho, não é? Tivemos inclusive 2 presidentes do TST que são oriundos do TRT-15. E nesse sentido o nosso papel nacional é reconhecido. No caso do Conselho Nacional de Justiça, o primeiro juiz do TRT-15 que vai ocupar esta função de representante da Justiça do Trabalho no primeiro grau seria eu, na perspectiva, obviamente, de que outros muitos
venham, né? Mas vários juízes do TRT-15, de fato, já tiveram também atuação no CNJ, aí como juízes auxiliares, etc. E é claro, repito, os valores do TRT-15 são sempre reconhecidos nacionalmente e, portanto, são sempre juízes e até servidores também. Nossos servidores são muito valorosos, muito competentes, servidores que são chamados para muitas funções, muitas atividades em Brasília, exatamente pelos competentes e valorosos serviços que prestam por aqui. E qual será a sua função lá? Atuar como? Como é que se atua no CNJ? Há uma preparação para isso? Há que se conhecer administrativamente a função ou já a sua experiência basta para ser útil ao CNJ? Na verdade, neste momento, inclusive, Thanos, nós temos feito já, digamos, um esforço de transição, e eu aqui faço até esse agradecimento público ao conselheiro Giovanni Olson, que é quem atualmente ocupa a cadeira do representante da Justiça do Trabalho em primeiro grau no CNJ. O juiz Giovanni Olson é juiz de Santa Catarina, do TRT-12. E ele, desde que o meu nome foi ratificado pelo Senado, aliás, foi ratificado na mesma data em que se ratificou o nome do ministro Flávio Dino para o Supremo, né? Àquela altura, acho que foram 10 nomes, se não me engano, ratificados pelo plenário do Senado. O meu nome estava entre esses, né? Porque constitucionalmente as indicações para o CNJ também passam pelo Senado. O Senado pode recusar essas indicações e já houve casos, inclusive, em que o Senado as recusou. Neste caso, desde o momento em que o Senado ratificou a indicação do Tribunal Superior do Trabalho, e até mesmo, vou ser muito autêntico e sincero, um pouco antes, o conselheiro Giovanni Olson, atencioso que é, já estava em contato comigo para me trazer quais são as demandas atuais, o que eu devo encontrar no gabinete, o que deve continuar comigo quando ele sair, e paulatinamente temos feito essa transição. Então é claro que isso é fundamental, não é? Para que no momento em que eu efetivamente tome posse, em maio, como você disse, eu já tenha uma percepção razoável do que me espera por lá. Muitas das questões que estão hoje com o conselheiro Giovanni e que não poderão ser julgadas em plenário até o mês de maio, provavelmente seguirão comigo. E o conselheiro também já tem me integrado a algumas comissões que estão aos cuidados dele e nas quais eu provavelmente permanecerei, né? Por exemplo, a comissão que trata da saúde no âmbito do Poder Judiciário, também a comissão que trata da equivalência do trabalho no Poder Judiciário, né? E outros temas como esse, da chamada priorização do primeiro grau, e outros temas como esse, que hoje estão afetos ao conselheiro Olson, e como eu disse, são comissões nas quais provavelmente eu permanecerei. É claro que quem define isto, no final das contas, é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é o ministro Barroso, mas a tendência é que eu permaneça de alguma maneira também tratando desses assuntos pertencendo a essas comissões. E para além disto, o CNJ, na verdade, Thanos, envolve muitas atividades, né? Há estas atividades que dizem respeito exatamente à política, ou até posso dizer no plural, às políticas nacionais do Poder Judiciário, no que diz respeito à força de trabalho, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito vamos imaginar aqui algumas, não é, que estão em discussão hoje, aos precatórios, no que diz respeito aos conflitos agrários, no que diz respeito às audiências judiciais, no que diz respeito ao próprio sistema penitenciário, tudo isso passa pelo CNJ. E como é muita coisa, esses 15 conselheiros que eu referia no início, sim, eles se distribuem nesses vários temas para que cada um tenha ali a sua linha de atenção e possa se dedicar àquilo. Essa é digamos, a atividade do CNJ que não se vê, ela não é tão evidente, mas é o que acontece diuturnamente, não é? Conselheiros nos vários pontos do país
cuidando de questões como essa, né? Conflitos agrários, questões penitenciárias, etc., fazendo aferições, verificações, relatórios, e a partir disso levando essa informação para o CNJ e construindo as políticas nacionais do judiciário a esse respeito. E para além disso, há uma parte mais evidente, digamos assim, porque é o que é inclusive transmitido pela rede mundial de computadores, o nosso ouvinte aí poderá acompanhar, inclusive pelo YouTube, uma sessão do plenário do Conselho Nacional de Justiça, não é? Nestas sessões aí se votam os grandes temas do CNJ, não é? Por exemplo, as resoluções que vão definir as políticas do CNJ em diversas matérias. Eu dou um exemplo, Thanos, que é muito candente. No final da gestão da ministra Rosa Weber, ela fez aprovar uma resolução que procurava garantir mínima paridade entre homens e mulheres no Poder Judiciário. E então, por esta resolução, passa-se a estabelecer que naqueles tribunais em que não haja no segundo grau desembargadores, portanto, pelo menos 40% de mulheres, as listas de promoção devem se alternar de tal maneira que haja uma lista mista, homens e mulheres, para o merecimento, né? Porque se vai ao tribunal por 2 critérios, merecimento e antiguidade. Antiguidade é o tempo na carreira, claro. Mas o merecimento não. E para o merecimento, o que a resolução estabelece então é que até que se chegue nesses tribunais a 40% de mulheres no segundo grau, haverá uma lista mista e uma lista exclusiva de mulheres, até que se chegue a isso. Veja, uma resolução do CNJ. Essas coisas são votadas nessas sessões em que os conselheiros participam. É verdade. E, evidentemente, as questões disciplinares, Thanos, essas sempre chamam muita atenção e eu posso lhe dizer isto com muita segurança, porque já acompanho o CNJ desde os meus tempos de Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, desde o tempo que eu presidi a ANAMATRE, até antes disso. O CNJ corta na carne. Há muitos juízes punidos e punidos exemplarmente, com afastamentos, com advertências, com censuras, enfim, por malfeitos e desvios na sua atividade. Doutor Guilherme. Esta sempre acaba sendo uma parte muito evidente das sessões. Doutor Guilherme, infelizmente, nosso tempo esgotou-se. Eu tenho tanta coisa para perguntar para Sua Excelência, mas eu vou reservar para o mês de junho. Vou tentar entrar em contato, ver se o senhor acha lá alguns minutos para nos atender depois que estiver já atuando efetivamente no CNJ. Quero agradecer imensamente a sua presença no Pan News Cidades de hoje, a Jovem Pan News Campinas. O senhor abrilhantou a nossa programação. Muito obrigado novamente, que tenha sucesso, mais do que sucesso, promova sempre, como tem feito, a justiça. Isso é fundamental. Thanos, eu é que agradeço. Como diria Roberto Carlos, eu tenho tanto para lhe falar, né? Mas com palavras eu diria, mas as minhas palavras são muitas, eu falo muito. E o ouvinte percebeu, mas eu lhe agradeço a gentileza, eu deixo o meu abraço a todos os ouvintes da PAN, essa força da comunicação aqui em Campinas, e eu, inclusive, faço aí de público um convite a você também, Thanos, para que esteja lá na nossa posta. Eu vou fazer depois isso chegar às suas mãos. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Abraço. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão.
samaritanosaúde.com.br. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.